A partir de hoje, Fortaleza vai sediar o 5º Congresso da Associação Interamericana de Defensorias Públicas. Até o dia 17 de agosto, defensores de 13 países vão discutir a atuação da categoria na efetivação dos direitos humanos. Para falar sobre o Congresso, nós estamos recebendo o presidente da Associação Nacional de Defensores Públicos, André Castro. Obrigada pela sua presença. Qual vai ser a pauta principal do Congresso? O tema central desse Congresso é a efetivação dos direitos humanos para as pessoas em situação de vulnerabilidade, que são justamente as pessoas carentes e que, portanto, mais precisam da proteção da Defensoria Pública para fazer valer os seus direitos. André, me desculpa, Márcia, e para efetivar esses direitos, a Defensoria no Brasil tem estrutura? A Defensoria Pública no Brasil, num cenário internacional, é muito reconhecida e é uma instituição muito forte. Pela atuação. Pela sua atuação e, inclusive, pelo fato de ser uma Defensoria Pública que tem assegurado autonomia e independência. No ano passado e nesse ano, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, que reúne os 35 países do nosso continente, aprovou 2 resoluções recomendando a todos os países que adotem o sistema de defensoria pública com autonomia e independência para garantir atendimento jurídico para aqueles que precisam. Mas para os tem defensores suficientes? A questão qual é? O Brasil se destaca, portanto, como sendo uma grande referência nesse cenário. Porém, nós não temos defensores suficientes. Dados oficiais, dados do Ministério da Justiça, demonstram que no Brasil o serviço da Defensoria Pública é prestado em 42% das cidades, comarcas na verdade, podemos dizer cidades. Significa que 58% das demais cidades, que são justamente as cidades pequenas do interior, mas com uma população de baixa renda, com os menores índices de desenvolvimento humano, ainda não tem o serviço da Defensoria Pública. Então, em tese, esses outros locais, os direitos humanos estão sendo desrespeitados? Você não tem como garantir a defesa dos direitos humanos caso eles sejam violados. Não dá para dizer que efetivamente estejam, mas se estiverem, como a pessoa vai poder se defender se não tem aquele profissional que é o defensor público que promove realmente a defesa dos direitos do cidadão carente? Quando a gente fala em direitos humanos, o leque é bem enorme, não é, André? A Defensoria Pública está muito associada às questões de família, reconhecimento de paternidade, questões de litígio, de divisão de bens. Quais são as outras áreas que a Defensoria atua na defesa do cidadão? A Constituição Federal, ela assegura ao cidadão que ele seja atendido pela Defensoria Pública e para ter um serviço integral e gratuito. Integral significa que o defensor público atua em todas as áreas do direito. Na área de família, quase 50% do atendimento da Defensoria Pública é na área de família, que é alimentos, investigação de paternidade, separação e divórcio, tudo isso a Defensoria Pública atende. Mas, além disso, na área civil, questão de regularização fundiária, defesa do consumidor, defesa da criança e do adolescente, do idoso, da mulher vítima de violência doméstica, em todas as áreas do direito, a Defensoria Pública está presente e tem a obrigação de atuar. E como é que a população consegue chegar até a Defensoria? Gostaria até de primeiro esclarecer, a Defensoria Pública é um serviço totalmente gratuito que é prestado para aquelas pessoas que não têm condições de pagar por um advogado. Para ter acesso à Defensoria Pública, é importante saber onde a Defensoria Pública está localizada e procurar esse serviço que será atendido, seja para ingressar com uma ação judicial, seja para ser defendido em uma, mas muito além disso, não só na parte judicial a Defensoria Pública atua também na orientação, se você tem uma dúvida antes de assinar um contrato de locação ou alguma coisa relativa ao consumidor, orientação, educação em direitos, levando conhecimento sobre direitos para diversas comunidades, buscando resolver conflitos através de mediação e conciliação, ou seja, resolvê-los sem precisar entrar com uma ação judicial que às vezes demora muito tempo e acaba não sendo adequado para a solução de litígios. E até mesmo também a Defensoria Pública promove a defesa coletiva de grupos em situação de necessidade, ou seja, ao invés de defender um, outro
individualmente, defende todo o grupo, buscando uma forma mais efetiva de resolver o problema. Existem acenos para a melhoria dessa estrutura e, em especial, do número de defensores nos estados? Sem sombra de dúvidas, nós temos motivos para estarmos esperançosos, porque a Defensoria Pública, ao longo dos últimos anos, tem avançado significativamente. Até porque o cidadão tem ficado mais consciente dos seus direitos. E é o próprio cidadão que cada vez cobra mais a Defensoria Pública. Vou lhe dizer, muito em razão até essas resoluções da OEA ajudaram, colaboraram muito para que aqui internamente, em que pese a Constituição Federal determine que todos os estados tenham Defensoria Pública, 2 estados não tinham, até bem pouco tempo atrás, Paraná e Santa Catarina. Porém, nesses 2 últimos anos, no ano passado e nesse ano, foram criadas as Defensorias Públicas do Paraná, no ano passado, e em Santa Catarina, agora, esse ano. E como é que o cidadão carente era atendido? Porque não tem defensoria em 2 estados que são ricos. Grandes, né? Grandes. Bem, de forma precária ou não eram atendidos. Uma realidade muito dura, inclusive por isso mesmo que a Defensoria Pública foi criada por reivindicação da própria sociedade que se organizou, que lutou. Veja, em Santa Catarina foi apresentado um projeto de lei de iniciativa popular com mais de 50 mil assinaturas, exigindo que fosse criada a Defensoria Pública. E, de fato, acabou sendo criado no mês passado. André, a gente está falando sobre a realidade brasileira. Dos países que vão participar, que vão ter representantes nesse encontro, tem alguma experiência de destaque que a gente possa aproveitar para o Brasil? Temos, sem sombra de dúvida. Estarão presentes a Associação Interamericana de Defensorias Públicas, reúne defensorias públicas de 23 países do nosso continente. Da América do Sul, da América Central, do Caribe, da América do Norte, e cada uma tem uma experiência diferente, de acordo com a sua realidade, superando as suas dificuldades, e que todos temos muito o que aprender. Nós temos, por exemplo, os nossos vizinhos da Argentina, que também tem uma defensoria pública forte, que tem uma experiência muito grande, por exemplo, em acessar o sistema interamericano de direitos humanos, Defensoria Pública da Costa Rica, Defensoria Pública da República Dominicana, ou seja, defensorias fortes que têm experiências muito importantes para nós compartilharmos. Ok, André, muito obrigado pela atenção, um ótimo dia de trabalho, bom feriado, mas para quem está trabalhando não tem feriado, né, André? Muito obrigado, Obrigada, bom dia a todos também. Discussão. Obrigado. A Guarda Municipal cumpriu ontem